Amém. Eu vou pedir licença aos irmãos, quebrar um pouquinho o protocolo. Primeiro pedir ao pessoal da mídia que coloque o relógio ali naquela televisão, para a gente não ser traído pela falta de noção de tempo. E eu sei que todo mundo vai ficar com fome já, não é? Se já não tiver. Muito obrigado. Porque é tão bom falar das coisas de Deus que a gente realmente se perde no horário, não é? E antes da gente ler o texto, a gente orar. Vamos orar? Senhor Deus Pai, quero te agradecer, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar daquilo que o Senhor tem falado ao coração da gente, Deus. É uma honra, Deus, um privilégio, Pai, tão grande, Senhor, poder compartilhar aquilo que o Senhor falou conosco primeiro. E que no nome de Jesus, o Senhor fale, Deus, ao coração de cada pessoa aqui nessa manhã, que o Senhor, pela tua soberania, trouxe, e que a gente saia daqui realmente diferente, Pai, da maneira que entrou. Quebranta então, Deus, a cada um de nós, Pai. Faz, Senhor, a tua obra no nosso coração, através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando eu estava chegando aqui na igreja, eu tive o privilégio de conversar com aquele pastor Ted Tripp, desculpe o inglês mal pronunciado. E eu estava no Ministério de Família, e eu perguntei para ele assim: pastor, se aqui mesmo, onde a gente está, onde eu estou, né? Se o senhor estivesse no meu lugar, chegando na igreja, começando o Ministério de Família, por onde é que o senhor começaria? Porque são tantas perguntas. A família está tão abalada, é tudo tão frágil hoje em dia. Por onde é que o senhor começaria? Aquele homem com tanta calma, uma paz assim, que ele soltava dele, sabe? Ele disse assim para mim, com toda simplicidade, olhando bem nos meus olhos, ele disse assim: faça assim, ensine um homem a ser homem, e a mulher a ser mulher. O resto das coisas vão caminhar. Essa resposta dele não me precisou de muito tempo para constatar que era a coisa mais coerente, mais interessante que eu poderia ouvir, que foi de fato resposta de Deus. Porque hoje em dia, aquilo que para muita gente parece ser óbvio, não é? O que é ser homem? Ser homem é isso ou aquilo. Se a gente reparar direitinho, esse conceito de homem, de masculinidade, ele se tornou algo tão subjetivo, tão particularizado, que nós não temos mais, assim, um conceito geral, e assim sendo, qualquer coisa que se falar vai ser aceito. Porque, para mim, masculinidade é isso. Para outra pessoa é outra coisa. Em outro país toma outros ares. Em outra cultura significa isso e aquilo. Esse conceito parece libertador à primeira vista. Parece muito livre, não é? Para a alma humana. No entanto, um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele fala sobre essa modernidade líquida, essa pluralização, graças a Deus eu pronunciei certo, de conceitos. E ele diz que, ele analisando, ele morreu há pouco tempo, mas respeitadíssimo sociólogo, ele vai dizer o seguinte, que essa sociedade líquida, esse conceito tão plural de tantas coisas, que à primeira vista parece ser bom, representa uma verdadeira ameaça à nossa capacidade de amar. Aquilo que parece para nós, inicialmente, uma coisa muito boa, no final das contas, representa uma fragilização total nas instituições, principalmente familiares. O primeiro vínculo que vai se afrouxando, quando a gente começa a negociar um conceito de masculinidade, é o vínculo familiar. As relações, elas vão se tornando frouxas. Isso, num efeito cascata, vai se manifestando na sociedade.
E assim esse sociólogo também analisa que hoje os relacionamentos eles são facilmente fraturados. Existe uma capacidade de ruptura nesses relacionamentos cada vez mais alta. Não é necessário dizer que à medida que crescem os matrimônios, também crescem os divórcios, inclusive entre os evangélicos. Infelizmente, é a realidade como está posta. Assim, esse pluralismo que é tão propagado, que é visto por muita gente como benéfico, e que negociou esse conceito de masculinidade, está trazendo a ruína para o mundo. E se nós assistirmos o jornal uma noite sequer, a gente vai começar a perceber isso. Nós estamos na iminência de ruptura. Em outros lugares do mundo, essa ruptura já aconteceu, inclusive. Nós percebemos que em países como a Síria, a capacidade de diálogo acabou e o que acontece é guerra. Nós notamos a crescente onda de violência na nossa sociedade. As pessoas elas não conversam mais. Elas se tornaram estranhas umas às outras. As pessoas agora, por negociarem tantos conceitos bíblicos, agora se olham com estranhamento, pouco diálogo e até, de certa forma, elas se tornaram incômodas umas às outras. Nos tornamos um mundo superpopuloso de pessoas solitárias. Onde é que isso começa? No fundamento básico. O que é ser homem? O que é ser um homem? E aí a gente volta os olhos para a Bíblia, que ao contrário desse mundo líquido, produz para nós conceitos extremamente sólidos para isso. A resposta para a saída dessa prisão, de relacionamentos tão líquidos, a resposta para a saída dessa prisão, de um desafeto, um desamor e uma solidão crônica na sociedade, endêmica, pandêmica na sociedade, está na Bíblia. Naturalmente não é uma resposta fácil. No entanto, o pressuposto é bem simples. E o pressuposto básico é: olhe para o que Deus criou originalmente. Como é que Deus cria originalmente o homem? Como é que esse homem é originalmente? Qual é o papel desse homem originalmente? Como é que esse homem se relaciona originalmente? É isso que a gente vai ver a partir de agora. E olhando para esse original, entendendo a perfeição e a beleza desse homem original, criado à imagem e semelhança por Deus, a gente vai começar a perceber o que nos falta e o que nós precisamos. E por fim a gente vai ver como é que a gente faz para ser esse homem. Então eu quero te fazer esse convite nessa manhã. Naturalmente a gente não pode ser exaustivo. Nós nem dispomos de tempo e nem tampouco de capacidade desse que vos fala. Só que a gente está aqui na mediação do Espírito Santo, amém? Ih, povo, amém? Já bateu a fome, foi? Eu vou ser mais rápido. Brincadeira. Vai dar tempo de assistir Domingão do Faustão, quem gostar. Tomara que ninguém goste. Vamos olhar a Bíblia agora. Apesar do texto ser relativamente longo, a leitura é deliciosa e libertadora. Vamos lá no livro dos começos, no livro das origens. Livro de Gênesis, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 27 e a gente vai até o versículo 23 do capítulo 2, tá certo? Gênesis 1, versículo 27, e a gente vai até o versículo 23 do capítulo 2. E eu te peço que você fique bem atento à leitura da palavra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento.
e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o quê? Muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Diga-se de passagem, alguns comentaristas sugerem esse descanso de Deus como sendo uma contemplação, admiração diante da obra criada. De toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia o homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo Oriente até a Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o homem que o Senhor desse, o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Que bênção essa leitura da palavra. Por certo, todo mundo aqui já deve ter lido pelo menos umas 3 vezes, ou 5, ou 10, ou dezenas de vezes essa palavra. E realmente é um texto que chama muito a nossa atenção, porque é um texto que, em primeiro lugar, nos fala como homens, gênero masculino, quem somos. E essa palavra que eu vou me referir agora, os irmãos já devem ter ouvido em algum momento aqui na igreja, mas vale a pena voltar a falar. Nós fomos criados seres teorreferentes. Ou seja, nós fomos criados
a partir de uma referência divina. Então, a nossa identidade masculina se encontra no próprio Deus. Se nós quisermos entender quem nós somos, por que somos como somos, ou melhor dizendo, como hoje deveríamos ser, a gente tem que olhar para Deus. Como Adão era originalmente, antes da queda. Antes da queda. Somos seres teorreferentes. Nós precisamos de Deus para ter uma referência. Isso significa, ao mesmo tempo, que somos seres teodependentes em todos os aspectos. Nós dependemos de Deus para absolutamente todas as coisas. É tanto que nós lemos que o homem come aquilo que Deus manda ele comer. O homem mora onde Deus manda ele morar. O homem trabalha naquilo que Deus manda ele trabalhar. O homem depende de Deus. O homem depende de Deus. Primeira grande característica do homem de Deus é que ele depende de Deus. Isso transita na contramão dos dias de hoje. Desse ideal que foi colocado por tantos filósofos, desse homem que fabrica a si próprio, desse homem autossuficiente, desse homem prepotente e arrogante, desse homem que há exemplos de jogadores de futebol tão jovens, ganhando tanto dinheiro, ao dar uma entrevista, dizem assim: eu sou um homem que eu se fiz por si próprio. Já viu? Jogador de futebol dando essa entrevista, eu já vi um monte. O homem de Deus, ele depende de Deus. Ele não fez a si próprio. Apesar do jogador de futebol ter feito uma gramática própria, pessoal. Mas o homem não criou a si próprio. Ele depende de Deus. Essa é a marca do homem de Deus. No entanto, essa marca do homem de Deus produz no homem de Deus uma característica, um adjetivo que o qualifica. O homem de Deus carrega a marca da humildade. Ele depende de Deus, ele tem consciência de que depende de Deus. Então ele é humilde. E é isso que esse sociólogo analisa hoje. Que hoje em dia a gente vive numa época que a humildade ela é tida por fraqueza. A humildade ela não é valorizada. O teu valor enquanto jovem, enquanto homem, é dado pela quantidade de curtidas que você tem numa rede social, de seguidores que você carrega, de admiradores que você tem. É dado muitas vezes pela quantidade de grupos de WhatsApp, ou por quantos abraços e tapinhas nas costas você recebe como homem. É dado pela tua conta bancária e o tanto de status quo que você carrega consigo. A humildade não é valorizada. Contudo, a Bíblia transita nessa contramão. E ela diz assim: marca do homem de Deus é uma reação à dependência de Deus e se chama humildade. Se compare com Deus e você vai ver que você não tem do que se orgulhar. Você depende dele. As conquistas pessoais pertencem a ele. Ele continua sendo o mesmo Deus soberano que conduziu, e o verbo lá no original que diz assim: Deus pôs o homem no Éden. É um verbo que diz assim, de condução. Como um pastor conduz uma ovelha. Deus conduz Adão até o Éden e diz assim: é aqui que você vai morar. É aqui que você vai trabalhar. É aqui que você vai fazer o que tem que fazer. Isso quebra a nossa arrogância. Isso quebra a nossa vaidade. Isso quebra todo o nosso senso de meritocracia. Acabou isso. O homem original conhece naturalmente humildade. Por ser humilde, várias coisas decorrem dessa humildade. Várias outras características decorrem dessa humildade. Ele vai se tornar naturalmente responsável, porque um humilde é obediente àquele que é o seu Senhor.
ele vai se tornar extremamente atencioso. Ele vai se tornar totalmente ouvinte, relacional, atento para as necessidades. Qual é a mulher que não queria estar casada com um homem desse? É interessante uma coisa, a gente não suporta um homem orgulhoso, não é? Mas a gente não quer abrir mão do orgulho da gente. A Bíblia aponta para a nossa humildade, a marca maior do homem de Deus. É a humildade. Mas a gente pode confiar na Bíblia? A gente pode depender de fato de Deus? Se a gente ler rapidamente esse texto, a gente vai começar a ver que Deus ele é profundamente confiável. Nesse tempo de tanta desconfiança, nesse tempo de tanta gente que não consegue confiar em nada, a gente vê que a gente pode confiar em Deus, porque Deus ele cria um jardim para o homem, um jardim nascente, virado para o Oriente, certo? Um lugar aprazível, com aflorações de pedras preciosas, muito irrigado, próprio para a agricultura, cheio de semente boa, aonde o homem ele foi criado para isso que a gente chama hoje de sucesso. Tudo que ele plantasse ia nascer, ia crescer, ia frutificar. Deus cria o homem assim, e cria mais. Ele cria aves, ele cria animais, ele cria tudo belo, tudo muito bom. E coloca o homem no meio dessa criação maravilhosa e equilibrada. Deus é confiável. Isso é tão importante para a gente, homem, saber, não é? É tão importante para a gente, bicho homem, saber que a gente pode confiar em Deus. Porque sabe de uma coisa que o bicho homem é? Desconfiado. Sabia que o bicho homem, ele se sente facilmente ameaçado. O homem, ele não quer abrir mão do domínio e não quer de jeito nenhum admitir que está errado. Já notou que o homem sempre está certo? Aí tem gente que faz assim. Algumas mulheres fazem assim. O homem sempre quer estar certo. Porque admitir que está errado representa significar necessariamente que o homem se sente fraco. Veja só o que diz Larry Crabb. Esse autor, ele escreve O Silêncio de Adão. Os homens se sentem facilmente ameaçados. E sempre que um homem é ameaçado, quando sente um desconforto em seu íntimo, algo que não compreende, ele naturalmente retira-se para uma arena de conforto ou domina alguém ou algo a fim de se sentir poderoso. Já viu quantidade de homem que hoje foge para o celular? Ele está no mundo dele. Já viu a quantidade de homem que foge para o futebol, foge para videogame, foge para qualquer canto, porque ele precisa se sentir poderoso, dominar alguma coisa, enfim. Os homens se recusam a sentir o horror paralisador e humilhante da incerteza, um horror que poderia impedi-los a confiar, um horror que poderia liberar neles o poder de se doarem profundamente em relacionamentos. Como resultado, a maioria dos homens não se sente chegado a ninguém, especialmente não a Deus. E ninguém se sente chegado a eles. Algo bom nos homens está bloqueado. Precisa ser posto em movimento. Quando o bom movimento para, o mau movimento, bater em retirada ou dominar, certamente se desenvolve. Já notou que quando a gente é criança tem um ciclo social muito grande e à medida que o bicho homem vai envelhecendo, esse ciclo social vai se restringindo, ele vai se tornando cada vez mais enclausurado, fechado em si, com poucos amigos, pouco relacional. Ele vai ficando aquele homem iracundo, ranzinza, amargo, que fica em casa e se dá com muito pouca gente. Reclama de tudo.
Ele tem que estar num ambiente que ele domine. E ele não consegue mais tolerar, ele começa a se comparar com as outras pessoas e fazer as contas de perdas e de ganhos. É por isso que tem tanta roda de homem maduro, que você chega e ele conversa sobre o quê? Dinheiro. 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 Sucesso. Postura. Ganância. Fulano. Cicrano. Quem tem mais, quem tem menos. Porque ele precisa estar num lugar onde ele domine. O que está por trás disso tudo, o que está lá no fundo, é insegurança, incerteza, é medo de não ser alguém na vida. E o que é que a gente faz? Porque o mundo naturalmente provoca no homem, gênero masculino, incerteza. Isso é multi-originado. Preste atenção, a gente tem incerteza hoje vinda da política, a gente tem incerteza hoje vindo da economia, a gente tem incerteza hoje vindo dos relacionamentos. Isso é multi-originado. Tudo no mundo evoca incerteza, insegurança, ameaça. Isso cresce a olhos vistos. Isso contagia o homem. Isso prejudica imensamente o homem. Isso paralisa o homem. Rouba a capacidade do homem de sonhar e de ousar. Tira do homem um traço forte da masculinidade, que é segurança. O homem passa segurança. Vocês já notaram que ao longo da história, o bicho-homem se projeta na imagem de seus heróis? Sejam os heróis gregos, sejam os heróis da mitologia, ou nos nossos tempos líquidos, os heróis da Marvel ou da DC. O homem olha para esses super-heróis como eu olhava quando eu era pequeno, sem querer denunciar a idade, para Ultraman, Jaspion, e tantos outros, e dizia assim: eu quero ser ele, porque ele passa força, ele passa segurança. O homem precisa de segurança, porque um traço do homem original era a segurança que vinha da certeza da presença de Deus na vida dele. Isso se perde hoje em dia, e o pior é que essa insegurança, ela é facilmente transmissível, não precisa nem de mosquito, ela vai facilmente transmissível. E a gente encontra esse alento na Bíblia, quando a gente vê um Deus maravilhoso, que cria um jardim, que é soberano. Sabe o que é que significa Éden? A palavra Éden, prazer, paraíso. O homem é colocado por Deus no meio do jardim do paraíso. E preste atenção nessa informação, que ela é muito importante. O que dá pertinência ao nome Éden não é a abundância do jardim, não é a proteção do jardim, não é a riqueza ou a certeza de sucesso do jardim. Absolutamente, o que dá pertinência ao Éden é a presença de Deus e a manifestação do caráter dele no jardim. Por isso que a gente leu aqui no início o Salmo 128, porque nele diz assim: o homem que confia em Deus chega num deserto e lá é produzido um manancial, porque onde esse homem de Deus chega junto. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você: você pode ser esse homem de Deus, porque onde você chegar, meu querido, você tem capacidade dada por Deus para fazer e empreender um jardim para a honra e glória dele. O que vai dar prazer a você não é a quantidade de coisas que você amealhou durante a sua vida, nem as contas que se faz de perdas e de ganhos, é a presença do Senhor. Você quer ser um homem seguro? Você quer ser um homem que passa segurança? Você quer ser um homem humilde? Confie em Deus. Confiar nele. Tema a ele. Preste atenção que no final do livro de Eclesiastes,
um dos homens mais bem-sucedidos do ponto de vista humano, mas que lamenta os seus fracassos do ponto de vista divino, ele fala e ele aconselha: o dever de todo homem é temer a Deus, é levar a Deus a sério. Isso é que dá prazer à vida. Isso é que deixa a gente mais leve. Isso é que desenclausura o homem. Isso é que torna o homem, homem. É isso. É isso. De modo que o trabalho de Deus na vida do homem é essa quebra de vaidade, que transmite a gente a seguinte mensagem: de fato, eu não posso confiar em mim mesmo. Eu tenho que confiar em Deus, que é infalível. E confiando em Deus, eu me sinto seguro, eu me sinto forte, eu me sinto confiante, a partir de uma perspectiva de humildade. Me digam aqui, queridas irmãs, se não faltam homens assim no mundo. Se dessa certeza não brota uma outra característica parecidíssima com a de Deus, que é a generosidade. É o homem que vê a abundância e que produz a abundância. Que coisa boa! Você é convidado por Deus a produzir essa abundância. Você é um cultivador, meu querido. A gente está falando agora, a partir de agora, do papel do homem. Ok, esse homem maravilhoso, ele é humilde, ele é servo, ele é responsável, ele é seguro, é forte. Ele passa segurança. E o que é que esse homem faz? Qual é o papel desse homem? Aí a gente volta os olhos para a Bíblia. E a gente vê o seguinte: que Deus, ele designa o homem para 3 coisas, basicamente, o gênero masculino. E a gente vai falar sobre essas 3 coisas. Primeiro, liderar. Depois, proteger. E depois, prover. O homem é criado para liderar. Deus com certeza faria melhor trabalho em liderar, sem dúvida. Mas ele escolhe o homem, a imagem e semelhança dele, e diz assim: Adão, eu vou te ensinar a liderar. E você vai liderar em primeiro lugar essa biologia, vamos chamar sistemática. Você vai sistematizar a criação, Adão. Nomeie os animais. E o trabalho tinha começado. Perceba que a criação não tinha toda sido nomeada. Os animais selváticos, os domésticos, mas parece que a Bíblia não cita os animais da água. O negócio estava no começo, o homem estava sistematizando, o homem estava criando, estava liderando a história toda. Você é criado, meu irmão, para liderar. Isso pressupõe que você tem que ter a iniciativa do líder. Enquanto a gente fala desses papéis, aqui e ali, a gente vai citar ainda algumas características que a gente não podia citar antes porque nos faltavam essas informações. Por exemplo, da liderança. Uma característica do líder é iniciativa. Irmãozão, preste atenção, você tem que ter iniciativa. Me perdoe o nordestinismo, mas eu tenho que falar: tu é macho. Tu tem que ter iniciativa, cabra. E ele vai receber a missão de Deus. E Deus, por conseguinte, cria a mulher. E Deus, ele designa bem o papel da mulher. O papel da mulher é de auxiliadora. O homem lidera. A mulher auxilia. Deus reitera isso no Novo Testamento. Quando Paulo escreve aos Efésios, a gente tem tão pouco tempo que a gente não vai poder ler, mas no 5º capítulo, no versículo 22 a 33, a gente vê que a mulher está sujeita à liderança do marido. E aqui a gente também tem uma probabilidade grande de ruptura. Porque a nossa modernidade líquida produziu uma concorrência entre liderança. Uma concorrência que produziu essa disputa por liderança
por conta de um mau entendimento sobre o que é liderar. Hoje em dia, liderança, a exemplo do que acontece no nosso governo, diz muito mais respeito. E preste atenção com isso, e eu tenho certeza que os irmãos vão concordar comigo, porque a liderança hoje diz respeito a acréscimo ao status quo e desfrutar de regalias e de riquezas. Liderança significa isso. Mas, biblicamente, liderança diz muito mais respeito com arcar com responsabilidades. Liderança hoje é compreendida como se servir. Liderança bíblica tem tudo a ver com servir a Deus. E por servir a Deus, o homem, cada um de nós, gênero masculino, vamos ser chamados à responsabilidade pelo próprio Deus. Só para pincelar o capítulo 3, quando Deus vem ao jardim, ele chama por Adão. O responsável é Adão. A responsabilidade é nossa, a liderança é nossa. Não abra mão da sua liderança. A liderança é do homem, naturalmente. Como sendo um homem original, humilde, ele vai compreender que existem coisas que a mulher, e muitas vezes os próprios filhos, fazem melhor do que ele. Ora pelo vigor da idade, ora pela compreensão de apetrechos eletrônicos que a gente tem hoje, né? Sofia já sabe mexer no celular. Parece que um menino já nasce hoje fazendo assim, ó. Primeira palavra, eu acho que Letícia vai dizer é WhatsApp. Eu não sei o que é que ela vai falar. Mas o homem, ele, hoje, a geração mais nova, domina muito melhor isso. Será que não é melhor delegar? Por humildade, agora sabendo que a responsabilidade é sua. Deus vai cobrar de você essa responsabilidade. Então, delegar a liderança de outras coisas dentro de casa, o homem também pode fazer, mas a responsabilidade, amigão, é sua. Deus, ele vai te cobrar isso tudo. Então, essa é uma característica do homem de hoje. O papel do homem é liderar com responsabilidade. E a gente não pode se esquivar. Segunda característica, segundo papel, melhor dizendo, que esse homem tem que ter é proteger. Preste atenção. Deus, ele coloca o homem num jardim. E ele diz assim: Adão, você tem que guardar esse jardim. Você vai cultivar e guardar o jardim. Olha que coisa maravilhosa. Mas uma coisa a gente precisa saber. Guardar de quê? Porque no jardim do Éden não havia originalmente essa relação de predador e presa. Não havia ameaças à vida de ninguém. O homem não tinha a percepção da morte porque a morte não existia no jardim do Éden. E ele vai guardar o quê de quê? Qual é a pertinência da guarda do homem? O homem, ele é convidado a guardar o jardim da entrada da própria morte através do pecado. O homem é convidado a guardar o jardim da entrada da vaidade. Essa é a primeira guarda do homem. Oh, meu querido, você já pensou nisso? Que você foi convidado por Deus, foi plantado por Deus na sua casa, no seu lar, para ser sacerdote do seu lar, em quebrantamento, em serviço a Deus, em ser servo para manifestar a sua vontade deliberada de guardar a sua família contra a vaidade. Essa é uma prerrogativa que o próprio Deus tem para si e que Ele confere ao homem. Essa palavra, guarda, me perdoe o teologuês aqui, certo? Mas sem querer estar com uma mostração, como a gente diz. A palavra lá é chamar. A mesma de Jeová chamar. Do Salmo 121, quando diz assim: não dormita nem dorme o guarda de Israel. É a mesma palavra que Deus dá como prerrogativa ao homem. Ele diz assim: Adão, chamar. Você guarda e você guarda da entrada do pecado, Adão. Presta atenção, Adão.
A árvore está ali, mas não come não, que tu morre, Adão. Você tem que guardar-se disso, meu irmão, em primeiro lugar. É preciso dizer que depois da queda, houve então a necessidade do homem proteger fisicamente a sua família. Isso vai se dar de diversas formas. Então, minha irmã, minha querida adolescente, você, mocinha que está aqui, que eu tenho duas em casa. Quando seu papai disser assim para você, com essa roupa, você não vai. Saiba que o seu pai está querendo proteger você. E homem, você tem essa obrigação. Você não pode se evadir do trabalho que Deus lhe deu, porque Deus vai lhe cobrar. Isso é só um exemplo. Mas o homem, ele tem que se planejar para proteger. É o trabalho do homem. O papel de homem é proteger a família. É ser exatamente isso que muitos de vocês, homens, estão fazendo exatamente agora. Se a gente olhar aqui da frente, os casais, a gente tem um bocado de homem fazendo assim, ó. Um bocado de mulher escoradinha. Porque ela quer a sua segurança, meu irmão. A palavra de Deus diz, na carta de Paulo aos Coríntios, portai-vos varonilmente, seja um homem. Você tem que proteger. Proteger-se a si próprio da vaidade. Isso só se dá via Bíblia. Porque a Bíblia, ela nos faz discernir o que é vaidade e o que não é. Cuidado, meu irmão, cuidado, por favor, com a vaidade. Porque a vaidade deixa a tua família desprotegida. A vaidade nos faz descansar e relaxar a guarda, achar que já está tudo muito bem. Às vezes, a gente descansa numa zona de conforto e o homem procura essa zona de conforto, mas Deus está dizendo para você e para mim, hoje, cuidado, vigie, meu irmão. E por que a gente pode ser vigilante e calmo ao mesmo tempo? Porque acima de você existe um Senhor que, como diz no Salmo 34, cerca você de anjos ao seu redor. Então você não está só na guarda da sua família. E você vai começar a compreender que até os imprevistos e as coisas que fazem você se sentir incapaz desse processo de proteção, é um trabalho de Deus, muitas vezes quebrando a vaidade da gente e nos fazendo cada vez mais protetores da nossa casa. Terceiro e último papel do homem, para a gente compreender. Meus irmãos, por favor, eu estou me atendo a um texto aqui de Gênesis. E a gente podia falar de muitas coisas ainda, mas em linhas gerais é isso. Provedor. A gente podia se aprofundar e cada um desses papéis merecia uma pregação. Me desculpe abrir esse parêntese aqui no meio da pregação, mas eu gosto de falar muito, né? E assim, se deixasse, cada coisa dessa aqui dava uma pregação, né? Mas a gente sai daqui hoje com a certeza que Deus está falando para a gente nessas coisas. E vamos voltar ao texto, vamos voltar ao trabalho aqui da gente. Deus coloca Adão no jardim para ser esse provedor. E Ele coloca à disposição de Adão uma diversidade imensa de animais, de vegetais, ou utilizando termos mais modernos, de proteínas, de aminoácidos. E eu preferia falar, e desculpe a minha covardia aqui na frente, se alguém se sentir até mais faminto depois disso, eu preferia falar picanha, carne de sol, macaxeira com charque, cuscuz com bode guisado, lasanha, essas coisas todas. Todo o cardápio gourmet estava à disposição de Adão. Tem um bocado de gente se contorcendo aqui de fome, né? Calma que vai chegar. Tudo estava à disposição de Adão. E depois disso, Deus coloca Adão no jardim para ele prover para si e posteriormente para a varoa, para sua mulher. Diz assim: Adão, planta. Adão, vai trabalhar, Adão. Que você vai ser bem sucedido. Vai trabalhar, Adão.
tem semente plantada, vai arar o solo e regar. Eu não sei quem daqui já teve a experiência do plantio. Eu já tive. Só que a experiência do plantio, para mim, que fala assim, como agricultor, ele pressupõe incerteza também. Será que o tempo vai ser favorável? Será que vai vir praga? Será que vai vir doença? Será que vai ter algum problema? Será que vai dar certo? Será que a semente é boa? São tantas variáveis. O homem quer se cercar de tantos cuidados, não é? Que às vezes esse papel de provedor pode gerar uma imensa ansiedade. Originalmente, Deus cria tudo tão equilibrado que Deus deu ao homem certeza. Planta que vai dar e você vai se deliciar. E você não vai passar necessidade. Deixa eu conversar aqui de forma particular com gente jovem agora. Irmãozinho, a gente hoje em dia é estimulado a casar com tudo. A gente quer casar com um apartamento comprado, com um carro na porta, com, enfim, tudo do bom e do melhor. Às vezes isso é possível, mas às vezes isso se torna uma obsessão. Às vezes isso é produto da ansiedade. Eu vejo a juventude hoje em dia que começa as coisas e para. Empreende alguma coisa e para. Não tenha medo dos pequenos começos não, meu irmão. Você é jovem. Empreenda, comece pequeno, não tenha medo não. Eu já conversei com gente que disse assim para mim, Letinho, eu estou saindo da faculdade agora, só que a sensação que eu tenho é que eu tenho 4 filhos para criar e uma mulher grávida. Eu estou ansioso demais porque eu estou me formando e não apareceu nada para mim agora. Ô meu irmão, olha para a soberania divina. Ele te colocou como provedor, mas Ele não te abandonou. Se a sua situação hoje não é das melhores do mundo economicamente, eu vou dizer uma coisa para você, não tenha medo, porque o Deus que mandou você prover, há de produzir meios para você prover. Perceba a relação que é montada aqui. Deus, Ele planta um jardim e dá para o homem cultivar. No original lá hebraico são 2 verbos diferentes. Deus coloca a si mesmo como o Criador. Ele cria as coisas, Ele cria os meios, Ele mexe os peões, Ele cria as circunstâncias, Ele faz as realidades, boas ou adversas, para que você possa prover. E talvez Ele te coloque num deserto, para que de lá você produza um manancial. Assim como Ele colocou José num calabouço. E José, lá no final, quando ele vai conversar com os irmãos dele, ele diz assim, olha, foi para bem que Deus me trouxe aqui, que é para preservar a vida de vocês. Para prover para vocês. Não tenha medo da adversidade, não tenha medo da circunstância desfavorável. Meu querido irmão, olhe para mim, não tenha medo do que acontece em Brasília, porque é Deus que está movimentando e movendo. Descanse na vontade de Deus. Deus há de prover para você em primeiro lugar. Já aconteceu comigo, deixa eu dar um testemunho muito rápido para vocês. Da gente, em certo ano, eu já estava casado e a gente quebrar. E o que sobrar por mês era alguma coisa perto de R$900. E não foi pouco tempo. Eu lembro que eu chegava em casa, eu fiz essa coisa, eu deitava no colo da minha esposa e eu chorava. Coitada da Mari olhava para mim e fazia, amor, o que foi? E eu imerso em sofrimento lá. De repente Deus ele foi movendo as coisas e Ele foi me mostrando que eu era fraco, que eu tinha que confiar mais nele, que eu tinha que me apegar a Ele, que eu estava sofrendo é porque eu preferi descansar na minha arrogância e na minha prepotência, de achar que eu tinha que ter a resposta para todas as coisas, e que eu tinha que dar sentido à minha existência a partir do trabalho, e não é. Deus, Ele me quebrou,
para eu aprender que Ele cria e eu só administro, eu só cultivo aquilo que Ele me dá. Isso libertou meu coração. Isso pode libertar você também, meu irmão. Isso não aconteceu na minha vida durante um mês, 2 ou 3, não. Foi mais de um ano nessa historinha. E aquele negócio, e não sei o quê. E a gente foi vendo, eu fui aprendendo uma coisa tão importante. Que o provedor, ele provê o que é necessário e o não que é supérfluo. Às vezes a gente, homem, teme muito mais pela falta do que é supérfluo do que pela falta do que é essencial, do que é necessário à nossa família. A gente não tem medo, muitas vezes, de passar a fome propriamente dita. A gente tem medo de passar a humilhação de dizer que abriu mão de alguma coisa. Ou que teve que vender o carro, ou que teve que diminuir o padrão do passeio com a família, ou que não pôde passear, viajar naquele dia, ou que a gente não pôde fazer isso ou aquilo, e a gente, como papel de provedor, às vezes se mascara de provedor, mas na verdade está querendo ostentar alguma coisa e provar para si mesmo que você é o cara. Para com isso. Pede a Deus discernimento para saber o que é necessário e o que é supérfluo. E o que é supérfluo já diz tudo, é sobrenadante, é o que está por cima, é o que esborrou, é o que deu para fazer. E se Deus está te dando condições, meu irmão, goza disso, sem culpa, sem medo, vai lá. Aproveita, viaja com a tua família se você puder. Faz isso, é bom, meu irmão. Mas se Deus não está te dando essa condição, essa possibilidade, a tua alegria não está nas tuas realizações meramente, a tua alegria está na presença do Senhor na tua casa. E Ele há de prover. Amém? Amém. Como é que esse homem se relaciona então? Por fim, Deus cria a mulher. Ele olha para a mulher, Adão olha para a mulher e ele faz uma declaração que não foi uma declaração mandada por Deus, não. Foi uma declaração de amor. E Deus faz o homem enxergar Eva, que nem se chamava Eva, se chamava varoa, porque era derivada do varão. E diz assim: essa certamente é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Em outras palavras, Adão estava dizendo assim: Eva, eu me vejo em você. Eva, você sou eu. E qualquer coisa de ruim que acontecer com você, varoa, acontece comigo. Te fazer mal significa se suicidar. Me suicidar. Perdão. A Bíblia reitera isso lá em Efésios. Quando Paulo, ele diz assim: ninguém odiou a sua própria carne. E aquele que não ama a sua esposa, a de si mesmo se odeia. Não se ama. Olha, por mais louco que o mundo ainda esteja, graças a Deus a gente ainda tem a capacidade de pasmar com o suicídio. Mas a Bíblia nos faz enxergar aqui, nessas duas perspectivas, tanto a de Efésios como a de Gênesis, que não amar a esposa é o mesmo que se suicidar. Você está fazendo mal a si próprio. E suicídio, vocês sabem, é uma solução permanente para um problema passageiro. Às vezes a gente tem um problema num casamento e a gente odeia a mulher, se fecha, foge para o celular, foge para qualquer outra coisa, vai para aquela famosa caixinha do nada. A mulher senta pasmada, como você consegue se mumificar na frente do sofá durante mais de 15 minutos, e ela pergunta para você o que é que você tem, e a gente responde: nada. Às vezes isso é uma fuga, às vezes não é nada mesmo, às vezes é somente a desobstrução do pensamento, assim, a gente fazendo um backup, porque eu acho que o computador do homem é mais lento do que o computador da mulher.
Tá entendendo? Então a gente precisa descarregar memória na caixinha do nada. Joga um bocado de coisa no nada, lá na lixeira e pronto. A mulher não, ela é rápida, né? Ligeira. Mas às vezes é uma fuga. Meu irmão, você se relaciona a partir de uma perspectiva de amor. E de amor sacrificial. O mesmo amor que Jesus Cristo teve por cada um de nós. Perspectiva do amor da gente é de como Jesus amou a igreja. Assim, nós amamos as nossas esposas. Derivado disso, Jesus ensina: amai ao próximo como a si mesmo. Resposta para a ruptura social está aqui. Pronto, está aqui. Chegamos à conclusão? Resposta para relacionamentos banalizados está aqui. Chegamos a essa conclusão? Resposta para relacionamentos coisificados está aqui. Quem é o homem? Qual é o papel do homem e como ele se relaciona? Humildade, liderança, proteção, provisão, amor. Pergunta última é: como é que eu faço isso? Como é que eu consigo ser esse homem? Por certo, se eu pedisse alguém aqui para levantar a mão e dizer assim: você quer ser esse homem? Eu acho que, a macharia que completa diria assim: eu quero ser esse homem. Deixa eu dizer que Deus tem um convite para você ser esse homem. E a porta está aberta através de Jesus Cristo. Jesus, ele vem a esse mundo para nos possibilitar voltar à nossa teorreferência, montar de novo o nosso relacionamento com Deus. Você não vai ser um homem fabricado a partir de si próprio. Você vai ser um homem feito por Deus. Amém. Confie em Deus.